Sabe aquela sensação familiar, e esmagadora de acordar exausto? Como se a noite inteira tivesse sido uma corrida de obstáculos cheia de problemas a resolver. Nossa, nem me fale. É terrível. Lugares a visitar, medos a combater, tudo isso apenas para abrir os olhos e perceber que o corpo físico nunca, em nenhum momento, saiu de cima do colchão. Ficou ali paradinho o tempo todo, né? Exato. Toda a aventura, todo o pânico e o movimento aconteceram num espaço puramente interno. E aí eu te pergunto, e se a premissa de dois textos filosóficos e espirituais bastante densos de 2013 estiver correta e a nossa vida inteira em estado de vigília, sabe, os nossos dias de trabalho, nossas lutas, Forem exatamente a mesma coisa? sim, a ideia de que nós, na verdade, não vamos a lugar nenhum. Essa tensão entre a agitação do que achamos estar vivendo e a quietude inabalável de onde realmente estamos é o ponto de partida perfeito para a nossa investigação de hoje. Com certeza. E, bom, o que é fascinante aqui é que o material de origem não usa essa metáfora como uma mera licença poética para lidar com o estresse, sabe? Aham. Os dois ensaios, que foram escritos por um autor chamado Silvano, lá em 2013, e são intitulados Passeio 2 e Vivifique o Presente, eles funcionam quase como um manual técnico mesmo de desconstrução da realidade. Certo, vamos desempacotar essa ideia, porque a barreira inicial para entender isso já é gigantesca. Não é uma leitura casual de domingo. Ele sintetiza conceitos de tradições místicas orientais e do esoterismo cristão para propor uma quebra de paradigma radical. Que seria sair da percepção mental para a consciencial, certo? Isso, o abandono absoluto da percepção mental, aquela que opera baseada em crenças, em lógica, em julgamento, e a transição para o que ele define como percepção consciencial, que é baseada na experiência direta. Uhum. E isso envolve reavaliar a própria fundação do espaço onde a gente acha que existe. O texto Passeio 2 argumenta que, quando saímos da cama de manhã para enfrentar o mundo no que ele chama de universo fenomênico, ou até durante a noite no universo astral, nós, na verdade, permanecemos o tempo todo dentro de nós mesmos. Dentro do universo da consciência do ser, como ele chama. Mas espera, pausa rápida aqui, só para garantir que a gente está na mesma página e quem nos acompanha também. O universo fenomênico é basicamente o mundo físico, né? A rua, o escritório, os boletos. Exato na prática, mas conceitualmente vai um pouco além. O termo fenômeno se refere a tudo aquilo que aparece como fenômeno para os nossos sentidos. Tá. O calor do sol, a textura de uma mesa. Tudo isso são informações decodificadas. E o universo astral englobaria o plano dos sonhos, sabe, das emoções. Aham, os sonhos lúcidos e tudo mais. Isso. O argumento central do Silvano é que tanto a calçada de cimento, que a pessoa pisa de manhã, quanto aquela rua bizarra de um sonho acontecem no mesmo ambiente. Na nossa consciência. O que, me faz visualizar instantaneamente a tecnologia de realidade virtual, só que numa escala absurdamente sofisticada. Nossa, é uma analogia perfeita. Porque pensa bem, o Avatar, que seria o nosso personagem do dia a dia, com nome e contas para pagar, ansiedades. Esse Avatar caminha por mundos vastos, esbarra em coisas, mas o jogador real, a consciência, nunca levantou do sofá. Nunca saiu da sala de estar. Exato. Todo jogo acontece confinado no hardware do visor. Sim, e o autor utiliza uma citação muito famosa de Jesus para ilustrar isso. Ele lembra daquela frase, na casa do Pai há muitas moradas. Ah, sim. Mas, em vez de olhar para isso como propriedades imobiliárias no céu depois que a gente morre, o texto interpreta essas moradas como dimensões projetadas na própria consciência. E ele divide isso em duas vias bem distintas, o passeio externo e o passeio interno. Tá, e o externo seria a gente de capacete de VR tentando achar a felicidade lá dentro do jogo. Em linhas gerais, sim. O passeio externo é guiado pela mente, é a jornada perpétua para encontrar Deus, a paz ou o sucesso lá fora, no cenário do mundo fenomênico. Procurando no lugar errado, basicamente. Pois é. A mente faz o mundo parecer sólido e definitivo. Já o passeio interno é a volta para o sofá da sala de estar. Uhum. É um mergulho no reino de Deus que o texto diz que não é um lugar físico,
mas a própria consciência intocada no interior. A primeira via é uma corrida exaustiva, a segunda é o repouso. Faz todo sentido. Mas eu quero bancar o advogado do diabo aqui por um segundo. Manda. O texto está sugerindo que o mundo físico, com todos os seus dramas, é apenas uma projeção mental, tipo um holograma. Se a gente adota essa visão, como a gente não esbarra num niilismo perigoso? Como assim? Pode ser muito desolador pensar, bom, se a vida real é só um jogo de luzes na sala de estar do universo, então nada importa, sabe? Isso não gera uma apatia em relação ao sofrimento real no mundo? Essa é uma armadilha super comum na interpretação dessas filosofias, mas o texto contorna o niilismo de uma forma bem elegante. Não se trata de desconexão ou apatia. Tá. A apatia seria o jogador tirar os fones de VR e dizer: o jogo é idiota, não ligo se meu avatar morrer. Uhum. O que o texto propõe é a desidentificação. A vida não perde o sentido. É o eu iludido que perde a força. Aquele eu que acha que a sobrevivência emocional dele depende de vencer o jogo, sabe? E o ensaio invoca uma citação de Krishna. Resista ao que resiste em você e seja você mesmo. Resista ao que resiste em você? Nossa, isso soa como uma charada. Parece, né? Mas é puramente prático. A resistência faz parte da irrealidade do personagem. Não é um inimigo externo. É tipo uma voz interna. Exatamente. É o discurso mental. Aquela voz que diz que o cenário atual é insuportável, que estamos separados do divino. Quando você resiste a essa voz, o que sobra é o observador silencioso. O jogador real que apenas observa, enquanto os pensamentos vêm e vão. Deu um estalo aqui agora. É como se a nossa mente fosse tipo um gerente de crise corporativo trabalhando freneticamente dentro da cabeça. Adorei o gerente de crise, é bem isso. Mas se a nossa verdadeira natureza é essa consciência vasta e imperturbável, o sofá da sala, por que esse gerente de crise assume o volante tão fácil e a gente se perde nas ansiedades do jogo? A resposta está na mente. O texto Vivifique o Presente argumenta exatamente isso. O ser real fica o tempo todo encoberto por personas, por máscaras que são criadas pelos pensamentos. E o pensamento cria a dualidade, né? A separação. Sim, e aqui entra um ponto crucial de Passeio 2. A mente cria a dualidade do alguém querendo e o algo desejado, ou alguém pensando e algo pensado. Você precisa dessa fissão para a mente funcionar. O sujeito e o objeto. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante, na minha opinião. Porque o texto vai numa direção que eu não esperava. Qual parte? A parte que afirma que até mesmo acreditar ou pensar que somos um com Deus, ou pensar sobre espiritualidade, que isso também é uma armadilha. Ah, sim. O acreditar é mental. Exato. O acreditar ainda é uma percepção mental. O gerente de crise pode ler 1000 livros e ainda estar na mesma armadilha. Então eu te pergunto, se até pensar sobre a unidade é uma ilusão, como é possível para quem nos ouve quebrar esse ciclo sem usar a própria mente e o raciocínio lógico? Excelente pergunta. Se conectarmos isso ao quadro geral que o Silvano pinta, a gente entende que a vida verdadeira transcende conceitos. Tentar usar a mente lógica para escapar da mente lógica é como tentar apagar um incêndio usando um lança-chamas. Nossa, piora tudo. Exato, a mente julga o contexto. Ela mapeia o cenário tipo, tenho dinheiro na conta, sim, minha saúde está boa, sim, ninguém me ofendeu hoje. Correto. Conclusão lógica, estou em paz. Isso. Mas aí a paz vira refém de um contexto favorável. E o ser real, o reino de Deus, é incondicional. Ele vive no agora, independentemente do que está acontecendo fora. A lógica se retroalimenta de razões, mas a verdade é uma vivência não conceitual. Então, se o raciocínio mental não é a saída, os textos oferecem uma alternativa. Porque a gente precisa de algo visceral para acessar isso. Sim, e a chave está no próprio título, Vivifique o Presente. A palavra presente tem um duplo sentido bem profundo aqui. Que seria o momento atual e algo mais. Isso. A primeira camada é o tempo de agora. A segunda é aquele que é presente, o ser real, o Cristo eterno. E o texto reinterpreta uma citação bem forte de Jesus sobre isso.
Aquela sobre a carne e o sangue? Exatamente. Quem não comer da minha carne e quem não beber do meu sangue não terá a vida eterna. Longe da interpretação de um ritual físico, o texto traduz isso como a elevação da crença. É a fusão, é experienciar ativamente a essência divina em nós. Deixar de acreditar na mente para vivenciar na pele. Exato. Então, o que tudo isso significa no mundo real? Como aplicar essa instrução do texto de começar onde você está? Porque imagina a cena. Terça-feira, chuva, trânsito infernal, atraso para uma reunião, o gerente de crise na cabeça está gritando. O cortisol lá em cima. Sim. Como uma pessoa que está nos ouvindo no meio do trânsito aplica o começar onde você está, sem usar a mente? É aí que entra a beleza prática da coisa. Começar onde se está significa, antes de tudo, abandonar o julgamento que o personagem faz da situação. Abandonar o direito de julgar que o trânsito é ruim? Isso. A mente quer projetar a reunião que você vai perder daqui a meia hora. Mas a instrução é vivificar a vida de Deus dentro de si. A mente não está no carro, está no futuro. Uhum. Para voltar ao presente, você ancora a percepção no que é puramente sensorial e imediato. O peso das mãos no volante, o som das gotas no vidro, sem rotular como bom ou ruim. Você corta o oxigênio da narrativa mental. Exato. Como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A percepção de que a vida divina já é a identidade de quem percebe e sabe. Não é algo a ser alcançado no futuro num retiro espiritual. É você ali, respirando no banco do carro. Entendi. Entender isso é o primeiro passo. Mas a gente volta para aquele problema. Não podemos simplesmente querer essa percepção mentalmente. De jeito nenhum. O querer é o maior paradoxo aqui. É o passeio 2 dizes com todas as letras. Se você quer perceber, não queira. O que parece até uma provocação. E é. Porque o querer pressupõe o quê? Dualidade. Separação. O alguém querendo e o algo desejado. Se eu desejo a iluminação, eu me coloco como alguém separado dela. Perfeito. O botão de escape para esse paradoxo está numa regra do ensaio Vivifique o Presente. Ele diz, não há percepção sem ação. Sem ação. Mas a gente acabou de falar sobre ficar no sofá da consciência. Sim, mas a ação que aciona a conscientização, o gatilho final, é o compartilhar. Compartilhar. Sim. O autor compartilha a mensagem dele por isso. Buda compartilhou a iluminação, Jesus compartilhou o que ouviu do Pai. Ao compartilhar de forma desinteressada, eles vivificaram aquele que é presente. O ato consolida a percepção. Eu fiquei batendo cabeça com isso. Porque a mente logo tenta transformar esse compartilhar num utilitarismo, né? Tipo, vou compartilhar para ganhar minha iluminação. O gerente de crise querendo tirar vantagem. Exato. Então, eu tentei resolver esse paradoxo com uma analogia. Vê se faz sentido para você. Pode falar. Sabe quando você está num grupo e tenta forçar uma risada? Ou ser simpático porque quer a aprovação da mesa? Sei bem. Fica aquela risada mecânica, sem calor. Ninguém é contagiado porque a intenção era uma transação. Você queria obter algo. Mas, por outro lado, quando acontece uma situação genuinamente hilária, A risada só explode. ela burla o raciocínio, brota do corpo. E quando você ri junto com alguém, não é um esforço. O seu compartilhar ali é o transbordamento natural de uma alegria que já tomou conta. E ao rir junto, a alegria ou a percepção do ser se materializa no ambiente. Nossa, isso levanta uma questão importantíssima. E concordo plenamente com a analogia, porque o compartilhar que o texto sugere é compartilhar com todas as versões de si mesmo. Versões de si mesmo. Lembra do começo? Tudo ocorre no universo da consciência, o que dissolve a ilusão de separação entre o eu e o outro. A ação de compartilhar a risada, a presença, não é para obter iluminação. É a expressão natural de quem percebeu que todos ali, o eu e o outro, são moradas do mesmo Pai. Tudo está contido na própria consciência. O que amarra de forma magnífica a nossa jornada de hoje. Começamos entendendo que o estresse e as lutas diárias
são só o passeio do personagem no mundo fenomênico. O avatar no jogo. Aham. Vimos como o nosso intelecto atua como esse gerente de crise viciado em julgar contextos e criar máscaras de ansiedade. E aprendemos que o antídoto não é pensar mais ou forçar um desejo de evoluir. O antídoto é ancorar no agora, perceber a vida e compartilhar essa essência naturalmente. É um alívio colossal contra a sobrecarga mental. Não precisamos raciocinar o nosso caminho para a paz. A gente só precisa soltar a resistência mental. É um convite maravilhoso. E sabe, para deixar um pensamento final provocativo para nossa audiência, algo para mastigar durante a semana. Manda. Se considerarmos a afirmação do texto de que tudo o que percebemos, incluindo outras pessoas, são representações na nossa própria consciência, que são versões de nós mesmos. Certo. Como isso muda a forma como lidamos com o nosso próximo conflito ou discussão? Sabe, quando brigamos com alguém e perdemos a cabeça, será que estamos apenas discutindo com uma outra mobília dentro da nossa própria sala de estar interior? Nossa, genial. Fica roxo de raiva discutindo com o próprio sofá. Que imagem libertadora. É um modelo mental que quebra as pernas daquela raiva que a gente carrega para casa. Fica o convite para que a nossa audiência continue explorando essas ideias nas próprias moradas interiores. E quem sabe rindo um pouco mais do absurdo do nosso próprio passeio. Foi excelente. Até a nossa próxima investigação.